Abra sua Bíblia, por gentileza, Salmos 24. Salmos 24. A você que está nos acompanhando pela internet, Deus te abençoe, que a palavra do Senhor encontre guarida no seu coração. Salmos 24, muito conhecido no nosso meio, mas esta noite é uma noite de agradecimento, é uma noite de adoração, é uma noite de louvor. E hoje já ouvimos a leitura oficial que Paulo escreve a Romanos 11, e o versículo 36, que eu gosto muito, que diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente, amém. Se estamos aqui, é por causa dele. Ele merece ser adorado, ele, somente ele. Diz o texto bíblico, a epígrafe: o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus, o Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Amados, sabemos muito bem que estes salmos, escrito por Davi, um rei poeta, um arpista, um homem guerreiro, que foi rei de Israel, também é um salmo messiânico, porque nos aponta para o Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas aqui eu comecei a ler este salmo, e eu fico maravilhada com o poder, com a magnitude, com o nosso Deus, que é o nosso Deus que é santo, o nosso Deus que é poderoso, que é onisciente, onipotente, onipresente, que Ele é de eternidade a eternidade, Ele é absoluto, Ele é santo, Ele governa, e por ninguém Ele é governado. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, agindo Deus, abrindo Deus, fechando Deus, quem impedirá? É aquele que vai adiante de ti, é aquele que endireita os caminhos tortos, quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de
ferro. Ele é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Eu não sei por que tanta gente se estressa, se preocupa com o amanhã, com o que vai acontecer. O que vai acontecer eu não sei. Eu sei que o meu Deus, como vocês acabaram de cantar o salmo nesta noite, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Tem gente confiando no homem, na força do homem, no braço do homem. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, tem propriedade para dizer: tem gente confiando em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Uns se encurvam, outros caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por que estamos de pé? Certa feita Jesus fez uma pergunta aos discípulos. Evangelho segundo escreveu Mateus. Jesus perguntou, capítulo 16, se não me engano, versículo 18: que diz os homens ser o filho do homem? E um começou a falar: João Batista, Elias, um dos profetas. Não, eu quero saber de vocês. Eu quero saber se vocês me conhecem. E vós, quem dizeis que eu sou? Levanta Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne, não foi sangue, não foi ideia do homem, mas meu Pai te revelou, meu Pai te falou. Não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acho interessante. O homem, ele pode, o homem pode fundar uma cidade. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que eu fiquei presa lá, que vocês sabem, cidades foram destruídas e serão erguidas em outro lugar. Um homem pode levantar uma cidade, fundar uma cidade, buscar um lugar firme, um lugar sólido. Ele pode lançar os alicerces para a construção e erguer os edifícios. O homem pode. O homem pode, mas é limitado. Mas de quem é a terra? De quem é a terra? O homem pode, mas de quem é a terra? De quem é a terra? De quem é a terra? Eu sinto a presença de Deus. E Davi diz: tu, Senhor, é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Certa feita, Jó, naquele seu processo difícil, Deus resolve ter um bate-papo com Jó. Deus gosta de fazer isso com a gente, gosta não? Tem aquela conversinha no pé de orelha. O texto diz que o Senhor respondeu a Jó num redemoinho. E perguntou a Jó: Jó, me diz uma coisa, onde você estava quando eu fundei a terra? Oh, aleluia!
você quando eu fundei a terra. Faz-me saber se você é tão inteligente assim. Me diga. Se você sabe, me diz quem lhe pôs as medidas. Se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Me responde. Me responde. Me responde. De quem é a terra? Tudo pertence a Ele. Eu lembro e eu gosto muito desse texto bíblico, do capítulo 6 do profeta messiânico Isaías, que diz que no ano que morreu o rei Uzias, o reino da carne, do ego, da soberba, Isaías, que era íntimo, naquele dia, ele disse: eu vi o Senhor assentado no alto, Laramacharabacamanai, no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e eles clamavam e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai estar no seu lugar santo? Não é quem tem. Não é quem pode. Não é quem se acha. Quem vai subir no Monte Santo do Senhor? Porque tudo que se relaciona com Deus é santo, porque Ele é. 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então quem vai subir ao monte do Senhor? Simplesmente aquele que é limpo de mãos. Só aqueles que são limpos de mãos podem levantar as mãos sem ira e sem contenda. Mãos limpas, mãos santas, mãos que fazem o bem, mãos que apoiam, não são mãos que julgam, não são mãos que matam, não são mãos que preparam forca, mas são mãos de apoio, de coragem, mãos com santidade, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Senhor da sua salvação. Deus é Deus de princípio. As pessoas estão mudando, as gerações estão mudando, mas o nosso Deus não. Ele é o mesmo
Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas eu quero lhe dizer que nesse tempo difícil, o qual estamos passando, e hoje no aniversário deste coral, 53 anos adorando a Deus, muitas histórias vocês têm que contar. Não é apenas abrir a boca e cantar, não. Eu estou falando de pessoas que adorem. Não são pessoas animadas, entusiasmadas, porque tem gente que é muito entusiasmado, mas não é adorador. Há uma grande diferença. Adorador faz como Jó: nu saí do ventre de minha mãe, nu eu tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então o Senhor está dizendo: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Uma geração que tem caráter, que tem integridade, que renuncia o mundo, que sabe o que é um culto racional, um culto inteligente, que vem prestar o seu culto a Deus, que o adora independente das circunstâncias, como Abacuque 3,17 diz: ó, mesmo que a figueira não floresça, e não haja flores na vide, e as ovelhas do currais sejam arrebatadas, eu todavia me alegrarei no Senhor. Será que tem crente alegre aqui nesta noite? Aí ele diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Claro que nós sabemos que Davi foi inspirado quando a arca do concerto entrou em Jerusalém. Todos nós sabemos disso. Mas o que me chama a atenção, que passaram algumas gerações, algumas pessoas que não sabiam o que é adoração. Passaram os filhos de Ófni e Finéias, que não sabiam o que é adoração. O próprio Saul não sabia o que era adoração. Mas chegou um que estava escondido, cuidando de ovelha, tirando o carrapicho de ovelha. Agarrou a oportunidade. No tempo foi rei, sentou no trono. E quando ele senta no trono, e quando ele está em Jerusalém, ele dá uma olhada e diz: está faltando algo aqui. O verdadeiro adorador sabe o que está faltando. Oh, irmãos. Oh, irmãos. Você sabe muito bem que a arca estava pertinho de que estava em Kiriat Jearim, 16 quilômetros de Jerusalém. E Davi preparou toda a festa para buscar a arca do concerto, ou a arca da aliança, ou a arca do testemunho. Era o tesouro de Israel, símbolo de santidade, justiça, presença de Deus. Mas a primeira tentativa falhou. Tem hora que a gente está muito entusiasmado e até coloca o santo no carro novo. E até esquece dos princípios. Mas num determinado momento, subindo a ladeira de Nacon, os bois, por causa do peso, escuta, não era o boi que é forte, é o peso da arca. Você entende? É o peso da presença, é o peso da glória, é o peso da santidade de Deus. E os bois começaram a não aguentar o peso, e a arca começou naquela carroça. E o que Uzá e Aiô fez? Tocaram. Eu digo uma coisa para a igreja, eu não vou me estender muito. Não precisava fazer, porque a arca não ia cair. Você entende o que Deus está falando? Labori Shaddai.
Não precisa dar o jeitinho humano, porque aonde tem glória de Deus, presença de Deus, santidade de Deus, não cai, a arca não ia cair, o boi podia morrer, a carroça podia quebrar, mas a arca não. Levante a sua mão e adore a Deus. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Depois de 3 meses, a arca volta. Davi entende. E Davi pergunta: como vai vir a minha arca do concerto? Aí ele entendeu. A gente fez errado, mas se a gente fez errado até hoje, dá para começar certo a partir de agora. Dá ou não dá? Dá ou não dá? Vocês sabem que se eu não olhar, Deus não me dá mensagem, né? Vocês sabem, eu já sou conhecida. Dá para começar certo? Dá para começar certo? Pois o Senhor está falando: eu vou colocar tudo no nível, tudo no prumo, e as coisas vão dar certo, as coisas vão alinhar, porque eu sou o dono de tudo, eu governo todas as coisas, e cada palavra que o céu liberou para a nossa vida se cumprirá, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Na sua segunda tentativa, o peso, sabe aonde? No ombro. Quer glória? Peso no ombro. Quer poder? Peso no ombro. Quer orar para os demônios baterem de retirada? Peso no ombro. Quer orar para enfermos serem curados? Peso no ombro, peso no ombro, peso no ombro, peso no ombro. Peso no ombro é responsabilidade. E quando eles vieram conduzindo, e aqui eu vou terminar, todo mundo em santidade, veste de linho, purificados, levitas. Está achando que é de qualquer jeito? A tenda já preparada para receber a arca, que há 20 anos estava longe. E quando Davi viu a arca do concerto, a santidade de Deus entrando na cidade, ele fez coisa de crente. Ele não estava entusiasmado. Olha aqui para mim, irmãos, não era nada de meninice, nem entusiasmado, não, e nem para se amostrar, como diz o nordestino. Sabe qual é o nosso problema? É que tem gente que não quer que a gente sinta o peso da glória de Deus. Sabe por que Davi baila? Porque Davi dança, não é nenhuma inovação. É porque ele entendeu: só Deus, só Deus, só Deus. Eu creio que ele fez uma retrospectiva. Quem era eu? Um menino atrás das malhadas das ovelhas, nem estava lá no dia. Quem era eu para lutar com Golias? Quem era eu para vencer ursos e leões? Quem era eu para ficar escondido em cavernas por causa de perseguições? E hoje eu estou no lugar que o Senhor me colocou, e hoje a presença dele, o culto vai ser restaurado, haverá adoração em Jerusalém. E ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o soberano, o Rei da Glória. O Rei da Glória. Você já sentiu a presença dele? Você já sentiu?
o soberano do universo, como Rei da glória. Ele está destinado a reinar eternamente sobre o seu povo. Seu reino não tem fim. Que se levante quem quiser, que se levante o espírito do governador, que façam artimanhas, que levante o que for, que se levante calúnias, mas eu quero lhe dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando Davi chegou nos portões de Jerusalém, havia um grupo de guardas na entrada, e tinha um outro grupo que era carregando a arca. Aleluia, aleluia. E o coral cantava, oh, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. O primeiro coral, tem 2 coral aqui, é como se este coral aqui, Monte da Oração, e qual é o nome de vocês? Monte das Oliveiras. É como se o Monte das Orações cantasse assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Aí vocês iam dizer: admissão, reconhecimento, consentimento. Vocês iam dizer para eles: quem é este Rei da glória? E vocês repetem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Vocês estão reconhecendo, admitindo que Ele é o Rei da glória. Quando você vem com a resposta imediata, a sua mente ela já está transformada pelo poder da palavra de Deus. Porque o Rei da glória tem que ocupar a nossa mente. Deixa eu finalizar. Quem é o Rei da glória? 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 Levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Sabe o que o Rei da glória está falando? Eu quero entrar na sua casa, na sua vida, na sua rua. Eu quero mudar tudo. A igreja hoje ela é militante, mas em breve seremos triunfantes e estaremos com o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Então, se Ele é o Rei da glória, se o lugar já está preparado, não é uma tenda mais feita pelas mãos dos homens. Você lembra da mulher samaritana? Não sabia nem o que era adorar em espírito nem em verdade. A ideia dela era toda errônea. Só sabia ir meio-dia no poço pegar água. Até que o Rei da glória chegou. Bateu um papo com ela para mudar a mente dela. E é isso que o Senhor está falando aqui. Aí Jesus diz: olha, não é nem em Gerezim, nem em Jerusalém, mas a hora é esta. É agora. Chegou.
porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Rei da Glória mudou a vida dela, o cântaro ficou e ela voltou para a cidade transformada. Deixe o Rei da Glória entrar. Eu quero fazer uma oração e peço autorização ao pastor Álvaro, por gentileza. Não foi fácil para um rei adorar como ele adorou. E só quem passa pelo vale, por cavernas, sabe adorar, irmãos. Então nunca julgue a adoração de ninguém. Talvez para você um absurdo, uma falta de ética, não? Um rei, irmãs, quem é o Rei da Glória? Por que você está vivo aqui? Se não fosse a misericórdia dele. Eu sei que a arca entrou, Davi dançou, só dançou essa vez. Eu sinto a presença de Deus aqui, sabe? E sei que Deus está fazendo algo, eu sei. Porque aonde tem glória, tem cura. Aonde tem glória, tem milagre. Aonde tem glória, tem presença. Aonde tem glória, tem renovo. Tem línguas dos anjos. Tem cânticos espirituais. Eu não sei porque tem crente que fica tão congelado e não consegue mais adorar a Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite que é tempo de voltar ao primeiro amor e sentir a presença do Rei da Glória. Jesus está entrando em Jerusalém com o jumentinho e o povo começou a pegar as palmeiras e dizer: Hosana, Hosana, Hosana ao Rei. Alguém se incomodou, alguém se perturbou, alguém ficou estressado. Manda eles se calarem. O próprio Jesus diz: se eles se calarem, as pedras vão clamar. Eu digo a você: quer vencer, grite pelo Rei da Glória. Vamos orar. Eu vou te fazer uma pergunta. E você me responde. Quem é o Rei da Glória? E você me responde. Só isso. Combinado? Combinado? Pastores? Amados? Combinado? Coral? É só isso. Irmãos da nave? Combinado? Você está do lado de um crente, não está? Ele foi resgatado. Ele nasceu de novo. Ele tem o Espírito Santo. Então ele sabe quem é. Ele sabe. Porque o Rei da Glória entrou na sua casa, fechou a sepultura, te livrou do laço do passarinheiro. Você escapou.
Você está aqui vivo. O Rei da Glória está com as suas mãos estendidas. E nesta noite tem cura e tem salvação para você. Então eu vou fazer algo que Jesus está falando comigo. E como eu sou da casa e vocês me conhecem e sabem que essa é a minha identidade, e eu não mudo até que o Espírito Santo diga mude. Tem crente do seu lado? Só pergunto, tu é crente? Só isso. Então tu entende o mistério. Então você entende o mistério. Você entende o mistério. Eu sei que tem cura para este coral. Ramachuri Kamanai. Deus vai mudar algo hoje no teu corpo. Deus vai restituir saúde para você aqui neste lugar. Ramanahai. O Rei da Glória vai entrar dentro da sua casa. E toda a armação do diabo vai bater de retirada. Na autoridade do nome de Jesus. Altar de Baal será destruído. Porque o Rei da Glória está chegando. O Rei da Glória, que é doutor, que é médico por excelência. Será que tem glória aí do teu lado? Será que tem alguém adorando a Deus? Não, você veio aqui para adorar o Rei da Glória. O Rei da Glória. Não adianta você cantar e não adorar Ele. Não adianta você ser o melhor músico e não prestar um culto de adoração a Ele. Não adianta você ter técnica vocal e não adorar a Ele. Quem é o Rei da Glória? Nossa igreja nasceu no fogo. Nossa igreja nasceu no fogo. Quem quiser se esfriar, se esfrie. Mas eu creio numa geração que não está preocupado nem com o irmão da direita, nem com o irmão da esquerda. Que não está preocupado com a etiqueta para dar glória e aleluia. Eu acredito numa geração que deixa o fogo arder continuamente no altar. Eu acredito que Deus te levantará. Eu acredito que Deus te usará. Quem é o Rei da Glória? Abraça essa pessoa do teu lado e diga: quem é o Rei da Glória, minha irmã? Me responda. Pergunta aí para o teu irmão: quem é o Rei da Glória? 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 Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, versículo 36. O coral louvou ao Senhor com um hino que fala de oração. Aí foi no momento deste louvor que o Senhor colocou esse versículo no meu coração. E eu quero compartilhar com toda a igreja. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Diz assim o texto bíblico, capítulo 26, versículo 36, tem como epígrafe Jesus no Getsemane. Versículo 36 nos diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Apenas esse versículo para
pensarmos um pouco e meditarmos na palavra de Deus. Em momentos de dificuldade, de crise, desespero, de perdas, de doenças, fatalidades, o nosso maior exemplo de perseverança, de resistência, de resiliência, de fé, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O nosso Senhor Jesus, que nos dá a lição de não desistir, de não parar e sempre avançar. O nosso Jesus que veio num propósito, que saiu do seu trono de glória para dar a sua vida por amor a mim e por amor a você, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós temos que permanecermos firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é fácil, sabendo que o próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E se eu estou em Cristo, e se Cristo está em mim, meu querido, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não somos uma igreja de jargões, nós não precisamos de jargões, nós não precisamos motivar você a crer, a adorar. Nós temos como base a palavra de Deus que é poderosa, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos levanta, a palavra que nos nutre, a palavra que diz conosco, que o Senhor nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a firmeza que Ele está conosco, que Ele está presente, que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é socorro, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é o Deus dos céus, que Ele é Deus em cima dos céus e embaixo da terra, que Ele é o santo, que Ele é o verdadeiro, que Ele tem a chave de Davi, que Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre, Ele que governa, Ele que domina, Ele que não é mandado, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que diz nesta noite aqui no templo central, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. É por isso que nós estamos aqui, é por causa dEle, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Sabe o que nos dá firmeza, irmãos? É servir um Jesus que nas nossas aflições, nas nossas angústias, Ele nos mostra: eu estou com você, eu passei, eu sei as suas dores. Jesus sabe as suas dores. Jesus está preocupado com as minhas dores, e por isso que é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos levanta. E o que é mais lindo é que nós não estamos sozinhos, porque sozinho você não dá conta, sozinha a senhora não dá conta. Nós temos alguém que se chama Consolador, o Espírito Santo, o nosso amigo, aquele que advoga as nossas causas, aquele que quando eu não sei orar, Ele ora por mim, Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque é Ele quem está comigo. E neste texto que eu li, em rápidas palavras, são as últimas palavras de Jesus Cristo. Ele estava na celebração da última Páscoa, a Santa Ceia, porque depois dali, o Senhor seria levado preso, e depois dali, Ele seria levado ao Calvário, por amor a mim e por amor a você. E lá está Jesus, com os seus discípulos,
Pedro, Tiago e João. Eu sei que todos conhecem esse texto, mas eu vejo a riqueza que Jesus chegou ali no lugar chamado Getsêmani, no jardim do Getsêmani. E nós pensamos que o jardim do Getsêmani é como o jardim de uma praça aqui de João Pessoa, ou da nossa cidade aqui no Brasil. Não, o lugar do jardim do Getsêmani era um lugar de prensa, um lugar de esmagamento. Mas o Senhor está lá, desce do Monte das Oliveiras. Aonde estão as oliveiras? Se alguém já foi aqui em Israel, sabe o que eu estou falando. E ali, ele deixa os discípulos e vai à parte e vai orar. E o que é lindo nesse texto bíblico, que Jesus fica angustiado, a alma dele fica angustiada, porque ele sabia o que estava para acontecer. Mas Jesus tinha que passar por onde? Ele tinha que passar pela prensa. Ora, se Jesus passou pela prensa, quem é você para não passar pela prensa? Quem somos nós de reclamarmos e dizer, mas essa prensa eu não aguento, essa prensa eu não suporto, se apertar mais eu largo tudo, se apertar mais eu entrego a obra, eu deixo o cargo, eu deixo. Não, querido, prensa é para crente, e prensa é para extrair o melhor que está dentro de você. Aleluia, aleluia. E Jesus está ali, simplesmente ele desce para o jardim do Getsêmani, lugar de esmagamento, lugar de prensa. Quer orar? Orar é descer para o lugar de esmagamento. Por isso que não é fácil orar. Não diga que é fácil orar. Porque orar você vai ter uma batalha espiritual. Você vai entrar numa guerra. Eu não estou falando daquela oração corriqueira que a gente faz. Sabe aquela que a gente chega, nem dobra o joelho, já diz amém, já senta. Ou aquela que a gente nem dobra o joelho. Não. Eu estou falando daquela oração que você está na tua casa, que tu fecha a porta e que ninguém vê. Que você não precisa pegar o Instagram, dobrar o joelho e falar assim, vou mostrar para todo mundo que eu oro. Aleluia. Porque primeiro eu tenho que ter um secreto com Deus, uma intimidade com Deus, para depois eu enfrentar o que vem por aí. Se você não tiver secreto com Deus, você não aguenta enfrentar as provas. Por que que Daniel, sabendo que a assinatura do rei já estava lá selada, que se ele orasse, entrasse no seu quarto, que as janelas davam para a banda de Jerusalém, ele sabia, se eu orar, vou me mandar para a cova dos leões. Mas primeiro, irmãos, ele teve hábito de orar, de buscar a Deus. Não começou, não foi naquela hora. Desde a adolescência de Daniel, ele resolve não se contaminar, ele resolve não sentar na mesa do manjar do rei, ele resolve ser diferente no meio daquela geração. E é por isso que Deus sempre honrou Daniel. O que o Espírito Santo está falando? Entra no secreto, ore. Porque lá fora, na guerra, Deus te dará vitória, em nome do Senhor Jesus. A presença de Deus está aqui neste lugar. Jesus vai orar. Nenhum deles oram com Jesus, você sabe, eles até dormem. Mas porque você dormiu, eu não vou orar? Escapa-te por tua vida. Ora você, busca você, canta você, jejuma você, levante você. A presença de Deus está aqui. Eu não preciso ser motivada com a tua oração, com o teu glória a Deus. Não, irmãos, se o fogo está ardendo no teu altar, as coisas podem estar de cabeça para baixo. Você sabe que o seu Redentor vive e por fim Ele se levantará. Aprenda a orar no lugar do esmagamento, no lugar da prensa, no lugar da dor. É na prensa
Senhor forja o nosso caráter. Você sabia disso? Olha, apóstolo Paulo faz uma oração e diz: tira esse espinho. Eu não sei o nome do espinho de Paulo. Eu não sei, irmão. A Bíblia não me diz, eu prefiro ficar calada. Eu sei que ele tinha um espinho, que Isabel tem um, e você também deve ter um. Porque se você não tiver um espinho, está ruim para você. Viu que espinho é coisa de crente? Prensa é coisa de crente, fornalha é coisa de crente, cova de leão é coisa de crente, inimigo é para vir mesmo, mas ele cai por terra, porque nós temos o Senhor conosco. Paulo ora e pede ao Senhor. Paulo é um homem de oração, e Paulo pede para retirar aquele espinho. E o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí eu vejo: ai de mim se não fosse o Senhor, ai de mim se não fosse a misericórdia dEle, eu não estaria aqui. Mas é a causa da misericórdia dEle que nós não somos consumidos. E Paulo entende: é quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Hoje se ensina tudo. 10 técnicas para falar bem, 10 técnicas para ser bem sucedido, técnica para tudo. Eu quero ver alguém ensinar técnica para orar. Ninguém ensina técnica para orar. Paulo diz assim: orai sem cessar. Jeremias 33 nos ensina algo. Quando você ora, você entende o que está no versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Orar não é perder tempo, é investir o seu tempo, é ter um relacionamento com Deus. Orar para ir, orar para falar, orar para fazer, orar para entender se é aquela porta que Deus quer. Pois nesta noite Deus está te dando resposta. Ore que o céu se abre, ore que eu me movimento. Jesus sabia que ia para a cruz do Calvário, que ia sofrer, ia ter a coroa de espinho na cabeça. E por um momento ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ele não desistiu. Eu quero finalizar aqui dizendo para você que o lugar da prensa é o melhor lugar para mim e para você. Você entende isso? Você entende isso? Se eu fosse perguntar quantos aqui passaram por uma prova e na prova começaram a orar, a buscar. Prova nos faz buscar ou não faz? A gente faz a campanha de 100 hinos, de 200 hinos, até de 1000 hinos. Estou na campanha na madrugada de 1000 hinos. É prova. Mas eu quero te convidar. Não faz campanha só na prova, não. Aleluia. Aprenda a orar. Que nesta noite você tenha reserva de oração, reserva de azeite, que a sua lamparina esteja acesa, que nesta noite você se levante sendo fervoroso no Espírito. O que faz Ana, mulher de Eucana, em 1 Samuel capítulo 1 nos diz que Ana tinha uma penina na vida dela. Olha aqui para mim, irmã, é fácil você ter alguém que te irrita? Vai orar. Alguém que te critica? Vai orar. Alguém que zomba de você? Vai orar.
Sabe por quê? Porque se você orar, Deus te dá equilíbrio, graça, força. Em vez de você vir feio para o culto, tu vem mais bonito. Em vez de você vir com a cara fechada, você vem sorrindo, porque você orou em casa. O culto começa na sua casa. O culto começa na sua casa. O culto começa na sua casa. O nosso problema é que a gente vem para o culto e quer receber do culto, e quer a palavra do culto, e quer o louvor do culto. E se a gente não gostar do louvor, a gente ainda diz: não gostei deste louvor. A gente se esquece que o louvor é para Ele, que tudo é para Ele, e que nós estamos aqui como adoradores. Mas o que Ana faz? Tem uma Penina irritando, zombando, criticando. Vocês sabem disso. Penina tinha filhos e Ana era estéril. Por quê? Porque Deus cerrou a madre de Ana. E quando Deus cerra, e quando Deus fecha, tu ora. Entendeu? Ora. 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 E sabe o que acontece, irmãos? Enquanto a outra irritava, porque pense uma pedra no sapato de Ana, era a dona Penina. Imagina, a gente no mesmo culto, e você me criticando, e você zombando, e fazendo desdém. Mas Ana saía de Ramá, já preparada emocionalmente. Ei, ora que Deus vai te preparar emocionalmente. Tu já vem preparada psicologicamente. Porque tem gente que não quer ver você feliz. Tem gente que quer te irritar. Tem gente que quer colocar defeito na sua roupa, no seu cabelo, no seu sapato, no seu jeito de falar. Mas saia preparada psicologicamente. Diga: eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Penina está achando que eu não vou esse ano. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Oh, Deus seja glorificado. Vá para o Getsemane. Ela não briga, ela não responde, ela não fala nada. O sacerdote a tem por embriagada, e ela diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de alma. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Eu não coloquei bebida forte na minha boca, eu não coloquei vinho. Tão equilibrada que falou: não, meu Senhor, porque eu orava. Sabe o que ela faz? Ela ora, e ela faz o que, irmão? Um voto. Essa Ana é demais. Fala sério, estou encerrando. Essa Ana fala assim: Senhor, se tu benignamente atentares para a oração da tua serva que está fazendo hoje, e me deres um filho, varão, eu não passo navalha na cabeça dele, eu entrego a ele todos os dias da vida. Ana podia ter pedido uma menina, não podia? Eu quero uma menininha para me ajudar a amassar o pão, para cuidar da cozinha. Ela falou: não, a nação está tão de cabeça para baixo, que eu quero um filho nazireu. Eu quero alguém que mude a minha nação. Deus seja glorificado. Levante a sua mão. A sua oração vai trazer uma geração avivada para este tempo. A sua oração vai levantar seu filho, seu neto, a sua geração. Você vai levantar gerações. Você vai ser mãe e pai que dá destino aos filhos, irmão. Ore! A oração muda. Por isso que ela teve Samuel. Sabe por que eu estou aqui hoje? Já estou encerrando. Muitos não conhecem meu testemunho. Eu fui abandonada no dia que eu nasci, jogada dentro de uma casa velha, no meio do mato, e eu fui dada para ser sacrificada. A minha mãe biológica fez isso.
Ela tentou todo tipo de aborto, ela colocou uma sonda com 7 meses, e nada aconteceu. Por que, Isabel? Por quê? Porque o vovô, meu vovô, que eu não conheci, era pastor-presidente, foi pastor-presidente no Rio Grande do Norte, muito conhecido. No entanto, que quando eu cheguei aqui, eu não disse que era neta dele, que eu não queria oportunidade por ser neta de quem eu era. Só que o vovô era pastor e a vovó era dirigente do circo de oração. Você está entendendo? Você está entendendo? Meu pai biológico estava fora dos caminhos do Senhor. Contraiu outro relacionamento. Aí veio a Isabel, que está aqui. E ao descobrir a gravidez, o quê? Já que ela não morreu com uma sonda, já que o aborto não teve jeito, jogo ela dentro de uma casa velha. Mas antes da vovó passar para a glória, ela juntou os 7 filhos ao redor da cama. E ela fez assim, ó. Saiu orando na cabeça de cada um. Ao poder da oração. Ao poder da oração. Ora machuribicanda labais. Gente, a glória de Deus está aqui. E Deus está alcançando vidas. Você pode estar no lugar da prensa, mas você vai ver o melhor azeite sendo extraído da vida de seus filhos. Dai camanto irei comandarabachai. E sabe o que acontece? Ela colocou a mão na cabeça de cada um. E chegou na cabeça de meu pai biológico. E disse: eu te abençoo, meu filho. E abençoo os teus filhos. E nenhum dos teus filhos vão se perder. Porque a nossa descendência é descendência santa de Abraão. Sabe quem vai chegando? Uma menina que não foi amada, que não foi querida, que não foi planejada e foi jogada numa casa velha. Mas quem orou por mim? Quem orou antes? Sabe por que você está aqui? Sabe por quê? Alguém ora por você. Os livramentos que nós temos, tem joelhos desconhecidos. Oh, Ramanchuribicou Manarai. Ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Paulo escreveu Efésios 3:20. Creia nisso. Por causa de oração de uma mulher. Eu estava jogada numa casa velha. Quem ia me achar numa casa velha? Hein? Quem? Sabe o que Deus fez? Atrasou quem ia fazer o sacrifício. Sabe quem me achou na casa velha? O meu pai biológico, desviado no mundo, perdido. Aí eu entendia o versículo que até para aquele tempo não entendia. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar dele. E eu ficava pensando, mas como assim? Se eu vejo tanto filho de crente que está distanciado, eu não consigo entender. Mas no dia que meu pai biológico me contou, que quando soube que a criança nasceu, foi na casa da avó materna, macumbeira. Diga aí, família de mãe materna, macumbeira. Família de pai, crente. Oração. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E sabe o que ele fez? Chegou na casa da avó materna e falou: cadê a criança? Diz, já deve estar morta. Ela foi dada para sacrifício. Aonde? Aí deu a localização, não tinha um Waze, né? Vai, andou não sei quanto tempo, chegou. Sabe quem estava numa rede? Eu. Ele me contou que me pegou nos braços, me ergueu e disse assim:
essa menina tem pai. Eu não fui criada por ele. Eu descobri essa história depois de 30 anos. Mas eu quero lhe dizer que eu nunca deixei de ter pai. Você não é órfão, você não é órfã, você tem pai, um pai que te ama, um pai que te sustenta. E se eu estou aqui hoje, é porque alguém orou por mim. Você entende? Eu sou fraca para dar testemunho, você não tem nem noção. Mas se Deus está mandando eu falar, é porque tem endereço certo. Quando eu descobri que aquela família não era minha família, eu fiquei 5 anos doente, sendo missionária, pregando o evangelho e viajando para todo lugar. Eu sou ovelha de pastor Anselmo Silvestre, em saudosa memória. Ele que me mandou para o primeiro campo de missões. E quando um dia eu estava pregando numa igreja, com a raiz de amargura, porque eu não queria saber quem era aquela mulher que me abandonou, que me deu para sacrifício, porque eu não consegui ver a glória de Deus. Não é assim? Quando você está triste, você não vê a glória de Deus. E Deus levantou uma profeta no meio da igreja e disse: quem é você para pregar? Você sabe o que está pregando? E um profeta levantar e dizer: quem é você para pregar? Você não ama. E eu parei naquela hora. E Deus continuou falando na boca daquela mulher: você não ama a sua mãe. Ninguém conhecia a minha história. Eu também não conheço a sua. Mas eu sei que Deus está falando. Você não ama a sua mãe. E eu disse aqui dentro: eu amo a mamãe de Belo Horizonte, porque foi a que me criou. E o Senhor falou: não, você não ama a genitora. Se você quer ver a minha face, perdoe a sua mãe. Peça perdão à sua mãe. Quem sabe um dia eu conto o completo testemunho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que aconteceu comigo? Saí de Minas Gerais, rumo ao Nordeste, com R$5 no bolso. Você sabe o que é sair de um lugar sem padrinho, sem conhecer ninguém? Foi assim que eu cheguei em Natal. Eu saí do culto e falei: mamãe, como é que é o nome da minha mãe biológica? Ela disse: Alta Figueiredo. Onde ela mora? Minha filha, você nasceu em Natal, Rio Grande do Norte. Mas ela não deve ser nem viva. Eu falei: é, porque Jesus mandou pedir perdão a ela. Aleluia. Tinha alguém em oração. Levante a sua mão. Deus vai mandar resposta para alguém, porque tem alguém em oração. Tem alguém em oração, porque para Deus nada é impossível. E eu ganhei R$100. 100. 95 foi a minha passagem. Sobrou 5 para administrar 3 dias de viagem de ônibus. Deus cuidou de mim. Cheguei em Natal numa rodoviária sem conhecer ninguém. Fui para um lugar que mamãe mandou eu ir, a mamãe adotiva. Fui para o meu primeiro culto no outro dia. Sentei no último banco e falei: fala comigo, Jesus. Boa coisa é orar. Levante a sua mão e diga: eu vou orar mais. Eu vou orar mais. Eu vou orar mais. Esta semana eu vou orar mais. Eu vou orar mais. E Deus falou comigo naquele culto. E Deus me deu uma revelação. Um ônibus amarelo, circular, escrito Gramoré 02, entrava no ônibus, descia no terminal, andava numa rua larga, tinha uma casa verde com pedras decoradas, e a voz do Senhor dizia: é a casa da sua mãe. Ah, irmão, tem que ser crente para crer, tá?
eu nem vou forçar para você dar glória, tá legal? Tu tem que ser crente para crer que Deus fala, que Deus revela. Deus está dizendo ao meu coração: eu estou trabalhando dentro dos lares. Oh Deus, oh Deus. Abra essa boca e adore ao Senhor. Você está no culto de adoração. Sabe o que aconteceu? Amanheceu o dia, eu chamei a tia e falei: aonde é Gramoré? Eu nunca tinha ouvido falar. Gramoré é um bairro de Natal. Ela disse: é do outro lado da ponte do rio. Eu falei: 02 é um ônibus, onde pega? Na Bernardo Vieira. Peguei minha bolsa, fui para Bernardo Vieira, e na hora de sair, Jesus falou comigo: põe mais uma roupa. Põe mais uma roupa. Peguei mais uma roupa, coloquei na bolsa, fui para Bernardo Vieira. Eu quero falar que tinha alguém orando. Isso tudo aconteceu porque tinha alguém orando. Tinha alguém orando, tinha alguém orando, tinha alguém orando. Deus está fazendo o impossível nesta noite. E quando eu cheguei na Bernardo Vieira, sabe quem aparece? Gramoré, 02, ônibus amarelo. Entrei no ônibus, 45 minutos, e comecei a orar. Jesus, me dê controle emocional. Eu vou encontrar. Eu comecei a ensaiar o que eu ia falar para ela. Olha só, eu vou ensaiando. Eu comecei a ensaiar. Eu vou falar assim: oi, tudo bem? Meu nome é Isabel Cristina. Sabia que eu sou missionária? A senhora perdeu, né? Não me quis. Ó, que perdão mais feio. Eu fui ensaiando, viu? Hoje eu sou uma missionária, eu moro em Belo Horizonte, estou no campo, eu só vim aqui falar que a senhora me perdoa no nome de Jesus, porque a senhora perdeu. Ó. Uma hora, 45 minutos cheguei, quando eu desci no terminal conforme a revelação, tinha 2 garotos na rua. Eu falei: menino, por favor, onde mora a dona Alta Figueiredo? Aí o menino falou: está vendo? A primeira vez que eu vi o menino falando bem cantado: está vendo aquela casa verde, de pedrinha? É ali. Deus fala ou não fala? Deus fala ou não fala? Deus está falando ao teu respeito nesta noite. E eu desci, o coração acelerado, aí bateu o medo. Ai, ela vai me rejeitar, ela vai me expulsar, ela vai mandar embora, mas eu só tenho que pedir perdão. Quando eu cheguei na frente da casa, imagina, a menina foi deixada no dia que nasceu. Aí volta uma pessoa, uma menina de 33 anos. Diga aí. Aí sai aquela mulher. Deus não me revelou que ela era minha mãe, mas sabe o jeito de andar, de falar? Sabe esse meu jeito aqui? Que eu faço essas caras? Que alguém pensa que eu faço essas caras porque eu quero. Não, meu filho, herdei da mamãe. Vou fazer o quê? É genética, não posso mudar. Tem gente, muda, missionário. Não muda, meu filho, é da mamãe. Me poupe, eu vou fazer 60 anos. Quando aquela mulher chegou, que eu comecei a ver essas caras e boca, eu falei: é minha mãe. Só o jeito de virar a mão, de falar: minha mãe. E a gente começou a conversar. E daqui a pouco ela pergunta meu nome, minha idade, de onde eu estava vindo, e eu comecei a falar. E ela para, os olhos cheios de lágrima, e diz assim: você é a minha filha? Oh, meu Deus. Tudo que o inferno não queria,
era que eu falasse: sim, eu sou a sua filha. E quando eu disse: sim, eu sou a sua filha, ela puxou a minha cabeça, colocou aqui no ombro e no meu ouvido ela disse: glória a Deus, aleluia, e disparou a falar em línguas estranhas. A minha mãe era crente na pessoa de Jesus Cristo. E sabe qual era a oração desta mulher? Não deixa eu partir sem pedir perdão à minha filha. Levante a sua mão e glorifique. Sinta a graça de Deus, sinta a graça de Deus. Deus está respondendo a sua oração. Saiba que você é escolhido por Deus, eleito por Deus. Você não é desprezado e nem desprezada. Termino dizendo a você: eu sei que tem alguém aqui, uma, duas ou três pessoas, que se sentem desprezados, senão Deus não mandava eu falar. É muito raro eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu não vou te chamar à frente, que não há necessidade. Mas eu quero te dizer que você está aqui porque alguém ora por você. Alguém ora por você. Você sente a presença de Deus? Pegue na mão do teu irmão e diga aí: você está aqui cultuando comigo, porque alguém está de joelhos por você. Alguém está de joelho. Alguém está de joelho. Sinta a graça de Deus. Sinta o mover de Deus. Labacabanarabachai. Nunca mais. Curada eu sou hoje. Liberta eu sou. E eu amei a minha mãe. Eu quero te dizer, eu nunca fui rejeitada. E olhe que de vez em quando o Satanás quer mandar uma seta para mim. Estão te rejeitando. Tá nada. Tá nada. Eu nunca fui rejeitada. Eu sou amada de Deus. Você também. Dá para você levantar a mão para começar a semana. Quando o Satanás vier com seta, você diz: eu vou orar mais. Que história é essa de eu ser o patinho feio da família, rejeitada, sem graça, feia nada? Você é escolhido de Deus, escolhida de Deus. Você é a coroa da criação. Você será usado neste tempo. Quem trouxe glória, dê glória a